Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar. Hoje nós vamos dar sequência então a esse nosso módulo de análise gráfica. Nós estamos aprendendo aí a construir os gráficos rapidamente para podermos aí analisar alguns pontos principais, tá legal? Hoje então nós vamos construir um gráfico de função do segundo grau e um detalhe importante, né? Com a concavidade voltada para cima. Então é importante aí que nós entendamos o seguinte, olha, que quando esse coeficiente A for maior do que zero, a concavidade vai ser para cima. E quando o coeficiente A for menor do que zero, a concavidade vai ser para baixo, correto? Então hoje nós vamos aí analisar alguns gráficos aí, tá legal? Uma outra situação importante também é assim, ó, nós vamos utilizar aquele raciocínio da função do primeiro grau, onde os pontos que interceptam o eixo x, né, o y é zero, correto pessoal? Então interceptou o eixo x, o y é zero. E interceptou o eixo y, o x é zero. É o mesmo raciocínio, correto? Bom, feito isso, nós vamos então perceber o seguinte, olha, que nós temos três possibilidades de parábola aqui. Ou a parábola vai ter dois pontos aqui no eixo x, ou ela vai ter um ponto só, ou não vai ter nenhum ponto. Mas sempre vai continuar sendo parábola e sempre vai tocar no eixo y. Isso é importante aí que você saiba. Ela sempre vai estar amarrada no eixo y. Vamos usar essa linguagem, tá? E quando isso vai acontecer, delta menor que zero, delta igual a zero, delta menor que zero. Então hoje nós vamos tentar aí, na verdade, nós vamos dar um exemplo hoje de coeficiente A positivo e delta positivo, tá legal? E depois aí nas próximas aulas nós vamos aí analisar outros gráficos. Combinado? Então, aqui nós temos uma função do segundo grau. Lembrando então que o A aqui, ó, o A aqui ele é maior que zero, então a parábola vai ser positiva, ou melhor, desculpa, a parábola voltada para cima, correto? Bom, enfim. Professor, qual o procedimento então? Primeira coisa é você olhar o seguinte, olha, quando você zerar aqui o x, ó, você põe a mão aqui e você zera, você apagou o x, então você trocou o x por zero. O que vai acontecer? O y igual a 8. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos chamar de ponto A, vamos resolver a equação, ó, a equação do segundo grau, e vamos chamar de ponto A o x' ou x1 e 0, e vamos chamar de ponto B o x2 e 0, certo? Então, vamos calcular o delta, correto? Você pode resolver por somar produto, é mais rápido também. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, certo? Então, delta é igual a 4. Opa, se o delta é positivo, perdão, nós teremos duas raízes. Essas duas raízes serão exatamente os pontos de intercepção com eixo x. Então, olha só, menos b, mais ou menos a raiz de 4 por 2 vezes o a. Então, quem vai ser o x'? Ó, o x' vai ser 2, 6 menos 2, 4 por 2, 2. E o x duas linhas vai ser 4. 6 mais 2, 8 por 2, 4. Então, quem vai ser o ponto A? 2 e 0. Quem vai ser o ponto B? Ó, 4 e 0. Ótimo. Feito isso, agora é o seguinte. Já sabemos que esse gráfico é concavidade para cima, certo? E vai tocar duas vezes o gráfico. Agora, vai tocar o eixo Y em que ponto? Então, vamos chamar aqui de ponto C. Então, nós vamos fazer o quê? Zerar e o coeficiente C está aqui. Vai tocar o eixo Y. Então, quando você zera aqui o X, ó, 0 a 0, o que sobrou? O próprio coeficiente C. Então nós vamos falar o seguinte, olha, que o ponto C vai ser quem? x0 e o próprio coeficiente C. Isso é importante aí você saber, tá bom? Então vai ser quem? 0 e 8. Professor, e agora? E agora, pensa comigo, olha, nós já sabemos os dois pontos que vai tocar o eixo X e sabemos o ponto que vai tocar o eixo Y. Então o que a gente vai fazer? Dá para fazer o esboço gráfico. Olha só, então é uma parábola que vai tocar aqui no 8, vai tocar aqui no 2, vai tocar aqui no 4, está faltando só esse pontinho aqui, que é o famoso vértice, correto? Agora, você tem duas maneiras de fazer o vértice. Faz a média aritmética, ó, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3, então aqui nós sabemos que o x é 3, e você pega o 3 e substitui aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, menos 18. Menos 18 mais 9, menos 9. Menos 9 mais 8, menos 1. Você faz isso e descobre o vértice, né?
que ele é muitas vezes chamado de valor de mínima, mas não é o caso agora, então é o vértice aqui. Ou então, você, como você aprendeu, ó, quem é o x do vértice? Menos b por 2a, certo? Que é a formuletinha que você tem que saber. Então, quem é o x do vértice? Vamos ver aqui, ó, o x é igual a quem? O oposto de b, 6, dividido por 2 vezes a. Então, x igual a 3. Aqui, ó, x do vértice, 3. E o y? Então, o y do vértice é o oposto do delta por 4a. Então, é importante aí que você saiba também essas fórmulas aqui, se você quiser fazer um pouco mais rápido também, certo? Então, quem é o y do vértice? Vamos ver? Quem é o delta? 4. O oposto de 4, menos 4, dividido por 4 vezes 1. Então, menos 4 por menos 4 vai dar menos 1, certo? Que é exatamente esse ponto aqui. Então, o que é importante na função segundo grau? Primeiro, que você domine lá a fórmula do Bhaskara, certo? Então é importante aí que o Bhaskara b ao quadrado menos 4ac, que você faça as pazes com o Bhaskara, certo? E aí, por que, professor? Porque o x' e o x duas linhas do Bhaskara, certo, pessoal? O x' e o x duas linhas do Bhaskara são exatamente os pontos de intercepção com o eixo x, correto? E o ponto de intercepção com o eixo y é o próprio coeficiente c. Combinado? Então, aí nós fizemos um gráfico aqui bem rápido para você analisar, então, aqui ó, diretamente aqui, certo? E aí, resolvendo o Bhaskara, você consegue descobrir esses dois pontos, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Esperamos você aqui na próxima aula, onde nós vamos dar mais um exemplo aí, com som bem rápida, de gráfico com outro desenho, combinado? Para você entender aí, vamos pegar talvez aqui ó, o gráfico do delta igual a zero, para nós ficarmos aí craques na montagem de gráfico, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!